Lugar onde as pessoas possam, com confiança, trazer todas as suas misérias. Siga o nosso Instagram, @Santuário do Pai das Misericórdias, e confira cada detalhe dessa história que você faz acontecer. Você sabia que pode fazer a sua doação direto pelo aplicativo Canção Nova? É fácil. Abra o seu aplicativo, escolha a opção Cartão de Crédito, selecione o valor da doação e digite o seu CPF. Preencha com os dados o seu cartão e clique em doar. Pronto! Assim, você ajuda a transformar vidas com a facilidade de um clique. Deus abençoe a sua generosidade. Fixemos o nosso olhar no sangue de Cristo e percebamos quão verdadeiramente precioso é, visto que foi derramado para a nossa salvação e trouxe a graça da conversão para todo o mundo. Papa Clemente. Um sonho do coração de Deus, reunir aqueles que Ele escolheu, jovens do mundo todo, juntos para impactar o mundo com a verdade que é Jesus Cristo. Papa tem a certeza de que, no fundo da alma, vocês darão uma resposta generosa e grande a esta convocação. Jornada Mundial da Juventude 2023. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho de 2023 e até 1h27 da tarde. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e procurar pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas. Se fazer entender, ouvir, falar, comer e procurar manter-se independente são desafios que enfrentamos no dia a dia e nem nos damos conta até que sejamos surpreendidos pela dificuldade ou impossibilidade de desenvolvermos bem tais ações tão comuns. O que muitas pessoas não sabem é que um fonoaudiólogo pode ajudar quando essas situações acontecem ou mesmo até antes de acontecer. Esse profissional atua justamente na capacidade e melhoria dessas ações cotidianas, no cuidado, estudo e prevenção de todas as doenças e distúrbios da linguagem humana através da audição, fala e escrita. Ou seja, a fonoaudiologia é a especialidade da saúde que compreende o estudo da fonação e da audição, seus distúrbios e das suas formas de tratamento. Mas às vezes, por falta de conhecimento, achamos que o fono só pode nos ajudar no dia a dia quando você é um profissional da área de comunicação, artista, locutor e demais pessoas que desejam ter uma boa dicção, por exemplo. Mas é engano nosso, sabia? Eles têm um campo de atuação vasto e podem, por exemplo, diagnosticar e tratar problemas como surdez, gagueira, dicção incorreta, mastigação, problemas musculares aí no rosto, na boca, dificuldade de engolir. Sabe quando a gente come algo assim, parece que não desceu, tá parado ali na garganta? Pois é, pode ser um sinal, algum problema. E a fonoaudiologia pode te ajudar também. E esse será o nosso assunto de hoje aqui no programa Abre Aspas, a importância da fonoaudiologia
no nosso dia a dia. E você, claro, pode participar conosco. O nosso WhatsApp já está liberado para receber aqui a sua participação. 12 3019 8801. 12 3019 8801. Eu espero a sua companhia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral e Serra Mônica Maria. Muita gente passeando, férias, né? Para algumas pessoas, julho é férias escolares, tem pai, tem mãe que consegue também puxar as suas férias e passear um pouquinho. E claro que a gente sabe que o pessoal precisa saber de como vai ficar o tempo, até para se organizar aí. Conta pra gente, Mônica, boa tarde. Olá, Vanessa, boa tarde para você e todos os ouvintes do Abre Aspas. Isso mesmo, Vanessa. Vamos falar da previsão do tempo, começando pelo Vale do Paraíba, onde, segundo os meteorologistas, o dia deve ser de sol, todo sem nuvens no céu e sem chance de chuva. Mínima de 6 e máxima fica em 23 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, mesmas condições do vale, dia de sol sem chance de chuva. Mínima de 12 e a máxima fica em 26 graus em Caraguá e Ubatuba. Já na Serra da Mantiqueira, os dias têm começado bem gelados e com bastante nevoeiro. E para hoje, a previsão indica que o dia será ensolarado e sem chuva. Mínima de 4 e a máxima não deve passar dos 18 graus. Abre aspas. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. E como eu disse, nesta sexta-feira, dia 7 de julho, o programa Abre Aspas recebe com muito carinho a Vera Ribeiro. Ela que é fonoaudióloga formada há 20 anos, especialista em disfagia pelo INCOR, tem curso extracurricular em afasia, com formação em terapia de zumbido, aprimoramento também, cursos avulsos em fotobiomodulação sistêmica, pontual e transcraniana, o método LBA, especializando em fotobiomodulação e novas tecnologias pela BioLaser Brasil. E a nossa convidada de hoje, Vera, que alegria poder recebê-la aqui na Rádio Canção Nova. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde aos ouvintes, né? E eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, para falar um pouquinho da minha profissão, na qual eu amo tanto. Pois é, aí 20 anos de experiência, né, Vera? Isso. E como eu disse aqui inicialmente, muitas pessoas acham que a gente só tem que procurar um fono quando é alguém assim como nós, aqui da Rádio Canção Nova, somos profissionais da comunicação, locutores, jornalistas, só pessoas nessa linha, artistas, né? Mas não é isso, né? Agora, dentro até dessa sua experiência, você percebe que as pessoas, elas têm mudado um pouquinho, têm entendido o papel de um fonoaudiólogo e têm buscado ajuda por vocês? Sim, a fonoaudiologia, ela é para todos, né? Todo ser humano precisa, tem algum momento que pode aí precisar da fonoaudiologia. E sim, eu sinto, né, que aos poucos isso vem mudando, né? Quando eu me formei, lá 20 anos atrás, quando eu dizia que eu era fonoaudióloga, as pessoas já linkavam com audição. Ah, você trabalha com surdo, né, com as pessoas que não falam. E esse tempo todo eu percebo que houve uma evolução muito grande. Então, assim, hoje as pessoas têm procurado, sim, o fonoaudiólogo, tá? E nós, né, na nossa capacidade, né, profissional, temos ajudado muito essas pessoas. E é tão interessante pensar nisso, né? Quando você diz que a fonoaudiologia é para todos, né? Porque a gente acompanha casos aí de bebezinhos já precisar de uma ajuda de fono. E aí a gente percebe também o bebezinho e o idoso. Ou seja, ele faz parte da vida desde o seu início até o seu fim, né? Exatamente. Né? A gente age na UTI. Sim. A fonoaudiologia, ela atua na UTI justamente com esses bebês prematuros que nascem ainda sem saber sugar. Né? Então, assim, e a alimentação, a sucção, isso é muito importante. Amamentação sim, ali, para a né? amamentação, para a alimentação desse bebê. Né? Então a fonoaudiologia, ela está presente desde ali, ó, do prematuro, do bebezinho prematuro, até, como você disse, o idoso.
né? Eu tenho pacientes de 98 anos. Olha só. Já atendi pacientes de 101, 102 anos. Então, assim, aí pergunta-se, né? Mas o que um fonoaudiólogo pode fazer com uma pessoa de 102 anos? Nossa, tem muita coisa. A gente atua na qualidade de vida dessas pessoas. Que bacana. Você, claro, pode participar conosco pelo 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Manda pra gente aqui a sua pergunta para nossa convidada de hoje, a Vera, ela que é fonoaudióloga e vai falar um pouquinho pra gente aí sobre este assunto. Antes disso, Vera, eu peço licença para você, só para eu mandar um abraço especial aqui. Aqui, ó. Claro. Boa tarde, tia Vanessa. Aqui é a Caiane, estou ligadinha na Rádio Canção Nova. É minha sobrinha, tá vendo só? Tá lá ligadinha. Ô, Caiane, a tia prometeu que ia te mandar um beijo, né? Um beijo no seu coração, viu? A tia te ama, tá lá ligada, tá de férias agora, né? Sim. Então já tá em casa ligadinha, a criançada acompanhando. Um beijo pra Caiane e pra minha cunhada também, pra Cris, também tá ligadinha sempre. Agora vamos falar um pouquinho então. O que é a fonoaudiologia? Podemos começar assim, Vera? Você pode explicar pra gente? Até porque também tem pessoas que às vezes têm vontade, né? De fazer uma faculdade, né? Se especializar. Sim, exatamente. E vai achar, como a gente achava lá atrás, que só cuida de algo específico e não, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, quem é o fonoaudiólogo, né? Quem é que atua aí na fonoaudiologia? É o profissional de saúde, ele é um profissional apto para prevenir, avaliar, diagnosticar, orientar e tratar, né, através das terapias, todas as disfunções causadas pela nossa respiração, deglutição, mastigação e audição. Olha só, todos esses e a sistemas. Voz, né? Não podemos esquecer da voz. Então, assim, tudo isso é o fonoaudiólogo que vai tratar. E é tão interessante a gente falar sobre essa questão da respiração, né? Até brincava com você aqui antes da gente começar a falar de respiração e a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. É realmente algo muito importante. Mas vamos dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo não. Alguns exemplos, né? Dentro de tudo isso aí que você me disse que vocês podem auxiliar, alguns problemas mais comuns em que vocês atuam, ou mesmo que você, Vera, atua com maior frequência dentro da sua experiência. Cita pra gente alguns aí, mais conhecidos talvez, ou mesmo com maior frequência de tratamento. Certo, então assim, eu sou especialista em disfagia, né? Então assim, a disfagia, ela vem da área neurológica. Bacana. Então, o paciente, vou falar um pouquinho o que é a disfagia. Mas antes, vamos falar então um pouquinho sobre os principais, tá? Que você cuida, depois a gente fala um pouquinho sobre cada um, pode ser? Ah, certo, pode ser. Então, assim, eu atuo com disfagia. Bacana. Com zumbido, faço tratamento de zumbido e atuo na área de motricidade oral, tá? E tem alguns tratamentos também, né, que você faz. Inclusive, eu coloquei aqui, né, dentro do seu currículo, que você é especializanda em fotobiomodulação. E eu estava pesquisando, gente, para montar a pauta. Que coisa bacana, né? Que tratamento que tem dado tantos resultados. Mas então vamos falar um pouquinho, Vera, começar então para falar sobre a disfagia, né? O que é isso, né? O que é a disfagia? Como que o paciente percebe que tem alguma coisa ali errada ou ele nem percebe? Então, muitas vezes ele não consegue perceber isso, tá? Então, assim, o que é a disfagia? É qualquer alteração, tá? Que envolve alimentação. Então, tudo, entrou o alimento na boca, ele tem que chegar no estômago perfeito, bonitinho, tá? Sem causar tosses, engasgos. Então, a disfagia é qualquer alteração envolvendo o trâmite desse alimento, o trânsito desse alimento, da boca até o estômago. Eu até brinquei inicialmente ali falando sobre essa questão, que às vezes a gente come, dá a impressão que está enroscado aqui na garganta, então pode ser um sintoma da disfagia? Pode sim, pode ser um sintoma da disfagia. Então, assim, eu sempre, a fonoaudiologia, ela trabalha em parceria, né, com uma equipe multidisciplinar. Então, assim, primeiro passo, sentiu alguma coisa ali incomodando, não estou conseguindo engolir direito, eu estou sentindo dor para engolir. Então, assim, pode sim procurar um fonoaudiólogo? Pode, mas também eu vou precisar de uma avaliação do médico.
Bacana. Agora, no caso, por exemplo, de uma pessoa que chega, né, o médico passou, indicou, falou, você precisa fazer um tratamento. Mas até antes, como é que a pessoa consegue descobrir que tem a disfagia? Existe exame ou é realmente algo clínico ali? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. É clínico. Geralmente, eles chegam, né, relatando pra gente, olha, eu não tô conseguindo engolir direito, ou eu tô tossindo, eu estou engasgando, mesmo com saliva. Né? E aí a gente faz uma avaliação completa de todo o sistema aí que envolve a deglutição. E qual é esse sistema? Nossa musculatura. Tem pergunta chegando pra gente aqui, Vera. O Ricardo de São José dos Campos. Se você continue participando conosco, 123019-8801. O Ricardo diz o seguinte: meu pai tem 72 anos e há cerca de 3 meses teve um AVC e está acamado. E a hora da alimentação é a hora do desespero, ele coloca aqui, porque ele sempre engasga. Isso é comum? É a pergunta do Ricardo. Ricardo, então vamos lá. Então o paciente teve um AVC, tá? Ele vem, né, dependendo do local do AVC, dependendo do tamanho da lesão, tá? O paciente ele vem com essa dificuldade, ele vem com essa restrição ao alimento. Então, assim, não é comum, o paciente não pode tossir e engasgar, principalmente após um AVC, tá? Por quê? Isso é um sinal de broncoaspiração. E o que é uma broncoaspiração? É quando o alimento ele entra no caminho ali do pulmão e a gente não pode deixar esse alimento chegar no pulmão. Então, é muito sério. Então, precisa, Ricardo, eu sugiro que você procure uma fonoaudióloga, tá? Para fazer uma avaliação no seu pai e fazer uma terapia, daí continuidade a um tratamento, fazer um tratamento com ele, tá bom? Até porque ele diz aqui que ele é acamado, né? E a gente também não sabe que tipo de alimento que está sendo oferecido. Exatamente. Se ele está deitado realmente, comendo até deitado, está sentando. Tudo isso influencia, Vera? Isso influencia demais, demais. Então, assim, a consistência do alimento é importante para esses pacientes, tá? Jamais chega e já dá um copo de água para o paciente. A água é a última coisa que a fono deve liberar para o paciente. Porque ela entra muito rápido, ela chega no pulmão muito rápido, tá? Então precisa ter muito cuidado. Então, assim, eu sugiro realmente, Ricardo, que você procure uma fonoaudióloga, tá? Para fazer uma avaliação no seu pai e fazer um tratamento adequado para ele, tá bom? Para ele voltar a se alimentar por via oral aí com bastante segurança. Realmente, ele disse que é a hora do desespero, porque a família fica preocupada, né? Um engasgo ali, né? Sim, tem esse risco. Com certeza. Tem a participação da Celeste, do Campos de São José. Sempre depois que como, sinto isso aí que vocês falaram, como parte da comida, como se parte da comida estivesse parado na minha garganta. Isso pode ser algum problema sério, então? E quando fico assim, fico tomando água sem parar, forçando tosse para ver se desce. E eu acredito que muitas vezes quem passou por um engasgo, dá para lembrar, né, de como é horrível quando você ficou alguma coisa aqui parada, né? E agora você imagina o tempo todo isso, né, Vera? A Celeste comentou que ela tem isso com frequência e manda água ali para dentro para tentar desengasgar, mas na verdade não é isso só, né? Não, então assim, o que pode estar acontecendo aí, Celeste? A motilidade da faringe, né, pode estar aí apresentando alguma alteração. Faringe, nossa, esqueci o nome da estrutura. Mas alguma musculatura, isso? Exatamente, alguma musculatura que não está indo bem aí, você precisa fazer uma avaliação, procura um médico, tá? Para te orientar, para fazer exames e ver o que está acontecendo aí. Agora, Vera, até uma curiosidade, quando a gente fala dessa questão da musculatura, né? Como que a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada com a musculatura? Isso é conforme vai o passar dos anos ou não? A gente precisa fazer alguma coisa para fortalecer, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, ajudar essa musculatura? Tanto agora, quando não tem nenhum problema, ou, enfim, já tem como prevenir para que isso não aconteça, ou isso é natural, ao longo do tempo vai acontecer?
Então, assim, a partir dos 40, 45 anos, nós começamos a desenvolver o nosso processo de envelhecimento natural. Então, assim, isso vai como a pele da gente, né? A musculatura, os braços, as pernas vão perdendo ali, né, a capacidade, vão perdendo força. Também a nossa musculatura de deglutição vai perdendo, né? E vai gerando aí uma falta de mobilidade, de força. E aí o paciente começa a tossir, engasgar. Tá? Isso pode acontecer muito cedo, mas também pode acontecer mais tarde. Então, assim, não tem uma previsão. Entendi. E então é algo que vai acontecer com todos nós. Vai certo? acontecer, sim, Bacana. sim. Mas em casos mais graves, quando realmente está ali trazendo uma consequência, a importância, então, de buscar um especialista para trabalhar isso, né? Exatamente. E o profissional capacitado é o fonoaudiólogo. É ele quem vai trabalhar essas alterações. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho. Tem tipos diferentes de disfagia ou a disfagia é uma só? Ela é classificada em graus. Então, assim, a leve, moderada e a severa. Então, assim, a leve é quando você tem uma alteração, por exemplo, na fase oral, que é quando você coloca o alimento em cavidade oral, né? Você vai preparar esse alimento para ser deglutido. Então, essa é a fase oral. Então, tem a fase faríngea, que é a passagem já do alimento. Você engole, o alimento entra na faringe e vai lá para o estômago. Agora, você comentando em relação a essa questão de colocar o alimento na boca. A correria do dia a dia muitas vezes faz com que a gente não coma, engula apenas. Exatamente. Né? O que a gente sabe que é errado, mas às vezes não tem outra opção. Ou eu como rápido para me conseguir comer, ou eu vou ficar sem comer. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância da mastigação, Vera. Ela pode parecer algo banal, mas é essencial, não é? Ela é muito, muito importante. Tá? Então, assim, o ideal é você sentar, você tem 15 minutos, nesses 15 minutos você comer, você sentir prazer, né, com aquele alimento que você está comendo. E o prazer, ele vem através da mastigação. Então, assim, dentro da nossa cavidade oral, a nossa língua, ela tem ali toda a nossa língua, ela é composta, né, por porções que vai detectar o amargo, o doce, o salgado. E quando você mastiga muito bem o alimento, você vai sentindo realmente o gosto daquele alimento. E você vai ter prazer em se alimentar. Então, assim, é muito importante você comer devagar, engolir muito bem esse alimento, tá? Mastigar, sentir prazer mesmo em comer. E ter realmente esse tempo para você fazer isso, mesmo como você disse, que for 15 minutos, né? Aqueles 15 minutos é dedicado apenas para isso, né? Isso, precisa ser com qualidade. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Porque não é só essa questão mesmo da deglutição, é a questão mesmo de outros problemas de saúde, né? Exatamente. O nosso cérebro também, ele demora um tempo para entender que chegou no estômago, né? O alimento, né? E assim, quando você não se alimenta adequadamente, é na pressa, como você disse. Então, assim, você pode ter uma questão de obesidade, você pode ter um refluxo. Então, assim, várias coisas, várias alterações, elas vão surgindo, tá? E é uma questão só de mastigação. Pois é. E eu lembro quando eu era criança que tinha aquela coisa assim, não, tem que mastigar tantas vezes. Tem isso mesmo ou não? Como é que funciona isso aí? Dá essa dica pra gente, assim, Vera. Tem literatura que diz que tem que mastigar 80 vezes cada lado. Mas assim, não, né? Você mastiga, a hora que você perceber que aquele alimento está bem triturado, nós somos... Deus é tão perfeito. Sim. Que, assim, quando o alimento está pronto para ser deglutido, é como se o cérebro mandasse um aviso. Pode mandar, pode engolir. Quando a gente está realmente atento a isso, né? Isso, exatamente. Quando você mastiga muito bem o alimento. Uma vez eu li um artigo que falava sobre essa questão de mastigação e eu vi algo muito bacana que citava assim, que é como se fosse a mastigação, ela fosse
a prática de exercício físico da nossa musculatura aqui do rosto. Então, pensava-se assim, dava o exemplo. Pense que você coloca o alimento, ele é a carga, e você vai ali com os dentes, né, com a boca fazendo esse exercício. Eu achei tão interessante, né, essa metodologia que foi usada como explicação nesse artigo, e é real, é assim que a gente precisa imaginar, né? Exatamente, é desse jeito que você falou mesmo. Assim, o bebê, quando ele suga no seio da mãe, o que ele está trabalhando? O fortalecimento aqui de bochecha. Verdade. Né? Tanto que eles têm umas bochechinhas mais salientes. Né? Isso. Então, isso vem já desde muito pequenininho. Tá vendo só? Tá. E aí fica, né? Muitas vezes a gente nessa correria, minha gente, mas a gente precisa entender da importância disso. Agora, Vera, fala um pouquinho pra gente dentro da disfagia, né? Então, procurei meu médico, foi realmente diagnosticada a disfagia, né? Seja ela nesses graus que você comentou, o médico me indica um tratamento. Fala, olha, você precisa procurar, né? Uma fono, enfim, ou o tratamento que ele indicar. Mas dentro da fonoaudiologia, né? Como que é trabalhado isso com o paciente? Então, assim, o paciente chega, eu vou fazer uma avaliação, a fono faz uma avaliação muito bem feitinha, caprichada, tá? E nessa avaliação, o que eu costumo ver, Vera? Então, eu vejo toda a parte de musculatura, como é que tá? Como é que está a força, como é que está a mobilidade, como é que está essa deglutição desse paciente? Ela está forte? A laringe eleva? Né? Isso tudo é muito importante. Nossa, dá para saber isso, Vera? Dá para saber tudo isso. Que interessante. Sim. Como é que está essa língua dentro da boca? Ela está muito flácida, ela está movendo. Quando ela engole, ela realmente, né, ela faz o movimento adequado? Né? Tem até movimento para a língua, minha gente. Sim, olha só. Tem. Movimento certo. Então, assim, aí. Os lábios, né? Como é que tá o vedamento labial para essa mastigação, para essa deglutição, né, durante a alimentação? Então, como que tá isso? Então, isso tudo a fono vai ver. Tá? Ela faz uma ausculta para ver se esse alimento está realmente descendo para o lugar certinho. Né? Essa deglutição, ela está ruidosa, ela te mostra se o paciente, se o alimento parou, tá? Então, isso tudo a gente consegue ver na avaliação. E aí, a partir das alterações detectadas na avaliação, a gente segue com a terapia. E é importante a gente entender, essa terapia, ela é então única para cada paciente. Depende de cada caso. Não é assim, quem tem disfagia faz isso. Cada paciente é único também. Exatamente, cada paciente é único. Até mesmo porque o meu organismo não funciona igual ao teu. Correto. Então, é muito personalizado o atendimento fonoaudiológico. E a disfagia, ela tem cura após um tratamento ou não? A pessoa ela precisa realmente seguir o tratamento para a vida toda? Depende da patologia, depende por que você está com essa disfagia. Por exemplo, um pós-cirúrgico, ele pode apresentar uma disfagia. Por quê? Porque ele fica entubado. Durante a cirurgia, tem o tubo. Uhum. Então, ele pode voltar com uma alteração, né, de deglutição. Uma disfagia leve, ela é transitória. Aí você trata, dá alta e vida que segue, tá? Mas se a disfagia for, por exemplo, numa patologia mais progressiva, né? Um Alzheimer, um Parkinson, as escleroses. Então, assim, essa disfagia, ela vai acontecer até o fim. E no caso, por exemplo, dessas patologias mais graves, quanto antes se iniciar o tratamento, melhor é o resultado, Vera? Mesmo sabendo que isso vai ter que seguir aí a vida toda, mas a pessoa ela pode ter uma qualidade de vida melhor quando começa antes? Com certeza. Eu sugiro até que assim que descobre, né, foi diagnosticado essas patologias progressivas, então assim, já procura um fonoaudiólogo, porque naquele momento pode estar tudo bem, tá tudo bem, né? Tô engolindo bem e tal, mas assim, não espere acontecer para buscar o atendimento. Então o fonoaudiólogo vai avaliar e vai acompanhar esse paciente, né?
e com o objetivo de retardar os sintomas. Então, essa disfagia que poderia acontecer em 1, 2, 3 anos, ela pode acontecer lá mais para frente. E a pessoa tem um pouco mais de qualidade de vida, isso, né? Exatamente. Que é o que a fono sempre busca, né, Vera? Exatamente. E hoje em dia, com o laser, né, a fotobiomodulação, então, assim, isso tem nos ajudado bastante. Tá vendo só? Maria Fernanda, vamos para um rápido intervalo aqui no programa Abre Aspas, hoje falando sobre a importância da fonoaudiologia. A Vera Ribeiro, ela que é fonoaudióloga formada há 20 anos, está colaborando conosco, falando um pouquinho aí sobre assuntos, né, dentro da fonoaudiologia que muitas vezes a gente não dá conta, mas hoje a gente está aprendendo um pouquinho mais sobre isso. E você continua interagindo, participando conosco pelo 12 30 19 8801. Não saia daí. Abre aspas. Abre aspas. Rádio Canção Nova, desde 1980 em sua vida. Sim, nós espalhamos o amor pelo ar. Evangelização. Deus te ama, o Pai nos ama. Música. Experiência com Deus. Mudança de vida mesmo para nossa vida. Tudo isso numa programação evangelizadora sem propagandas comerciais. Em 2022, você está convidado a celebrar o Ano da Família com a Canção Nova. Senhor Jesus, das tuas chagas brotou o teu preciosíssimo sangue, como fonte de vida eterna. Derrama, Senhor, teu sangue sobre nós e purifica os nossos pensamentos e ações. Com teu sangue redentor. Julho, mês do preciosíssimo sangue. Aqui, as dívidas estavam sem controle nenhum. Caos. Aí resolvi entrar no App BB. Lá eu consegui renegociar tudo com até 120 meses pra pagar e com até 15% de desconto nas taxas. Baita negócio! Rápido, fácil e 100% digital. Agora tá tudo sob controle. Entra no App BB e sai das dívidas. Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar. Ofertas disponíveis até 31 de julho de 2023. Na rotina, nos afazeres da casa, em meio às agitações, reze. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Atenção, sócio de São José dos Campos. Faça a sua contribuição neste mês na Casa de Evangelização da Canção Nova. Horário de atendimento: segunda, das 9 às 21 horas. Terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E aos sábados, das 9 às 13 horas. Mais informações: 12 39 23 12 28. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor sonhado por Deus e abraçado pelos jovens do mundo todo. Vozes que precisam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM, emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. 1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas nesta sexta-feira, hoje dia 7 de julho de 2023, e hoje nós estamos conversando com a Vera Ribeiro, ela que é fonoaudióloga, falando um pouquinho sobre a importância da fonoaudiologia no nosso dia a dia. Pois é, estamos descobrindo que fono não é só para o profissional de voz não, minha gente. Todos nós podemos um dia precisar de uma terapia, de uma ajuda, né? E não é também só para a gente ir lá fazer nosso exame audiométrico, não. Tem muitas coisas além disso. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, vamos dar um recadinho para os motoristas ligadinhos aqui na Rádio Canção Nova.
Trânsito. 1h mais 3, chegou aquele momento em que vamos dar um giro pelas principais rodovias que cortam a nossa região para você, motorista sintonizado na Rádio Canção Nova FM 95.9 no coração do Vale. Nós vamos começar o nosso giro de informações pela CCR Rio-São Paulo, a rodovia Presidente Dutra, onde aqui no trecho do Vale, segundo a concessionária que administra a rodovia, neste momento o motorista segue com boas condições de tráfego. Apenas um ponto de lentidão no trecho de Jacareí devido a obras na pista no sentido Rio de Janeiro, do 158 ao 57. Demais trechos da região, em ambos os sentidos, o motorista faz excelente viagem. Pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto e também pela Aero Smith, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o motorista tem pistas livres neste momento, sem pontos de parada ou complicações. Pela rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte, neste momento, no trecho de Planalto, o motorista tem boas condições de tráfego e também boa visibilidade. Assim também ocorre no trecho de Serra, tanto o sentido litoral quanto o sentido São José dos Campos, o motorista faz excelente viagem. E pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e ao sul de Minas, a situação por lá já começa a ficar um pouco mais complicada, porque, como eu disse, né, férias, muitas pessoas aí passeando, ou mesmo porque é sexta-feira, algumas pessoas conseguem aí tirar o dia de folga após o almoço e o tráfego já está mais intenso, sentido Campos do Jordão, principalmente. No portal, a gente já percebe ali um tráfego mais intenso, ali também próximo ao túnel, tem uma quantidade maior de veículos. Nada que chega a parar, mas a gente sim percebe que o fluxo já está aumentando no sentido Campos do Jordão, sul de Minas. Então, motorista, está indo passear, cautela, dirija com tranquilidade e respeite, claro, a velocidade. Abre aspas. Muito bem, continuamos com a nossa convidada de hoje, aqui ela que é fonoaudióloga há 20 anos, a Vera Ribeiro, falando um pouquinho pra gente sobre a importância da fonoaudiologia no dia a dia. Vera, antes de continuar o nosso assunto aqui, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, é o João Soares, de São José dos Campos. Boa tarde, Vanessa, paz e bem? Boa tarde, João, obrigada pela sua pergunta. Gostaria de perguntar a Vera a questão de pigarro, seja em dias aí que incomoda, né, bastante. Ele gostaria de saber o que temos que fazer e se tem alguma coisa a ver com o nosso assunto de hoje aqui, né? Ele até colocou, se não tiver, desconsidere. Claro que tem, João, e mesmo se não tivesse, é importantíssimo a gente esclarecer para vocês aí sobre isso. Obrigada e parabéns pelo programa. Nós que agradecemos, a gente fica tão feliz, Vera, quando o pessoal aqui tá acompanhando o programa, interage com o tema, porque é exatamente isso. Às vezes a gente banaliza, acha que não tem nada a ver, e tem, né, Vera? Sim, sim. Então, assim, a questão do pigarro. O que pode estar acontecendo, tá? Alteração de deglutição também. Então, assim, o que acontece? O paciente, ele deglute e para, né, em região de pregas vocais. Engole e é como se parasse. Isso. Uhum. É como, assim, faz o vedamento labial faz o vedamento das vias aéreas, tá? Então, o que acontece? O alimento, ou saliva, ou secreção, né? O que for deglutido, ele dá uma paradinha ali e ele quer entrar nas vias aéreas. E aí o nosso cérebro, que é muito inteligente, ele manda um comando. Opa, tem alguma coisa querendo entrar aí que não é para entrar. Então, responde com um pigarro. Vamos fazer uma limpeza desse local. Então, assim, é importante, procura, sim, um médico, um otorrino, né, de preferência, para ver o que está acontecendo, por que está pigarreando. Porque às vezes pode ser algo esporádico, aconteceu hoje, né? Faz uns 3 dias estou com um pigarrinho, mas tem pessoas que ficam a vida toda, né, com isso, né, Vera? Exatamente. Então, assim, é uma pós-gripe, a gente sabe que vai passar. Uhum. Né? Sinusite, né? Uma coisinha que tá pegando, as ites da vida do inverno, né? As ites da vida precisam ser tratadas, né? Quem trata? O otorrino, junto com o fonoaudióloga. Então, precisa procurar. Então, assim, busque uma ajuda, veja o que está acontecendo, por que está pigarreando tanto, tá? Porque, assim, não é normal você ficar pigarreando o tempo todo. Então, alguma coisa está alterado. Vamos pensar ali nas cordas vocais, né? Dando um exemplo
prático para a gente entender, assim, como fisicamente funciona lá dentro. É como se fosse um ralo ali, as cordas vocais, com aquelas aberturinhas, e aí como se parasse ali um pedacinho tentando entrar naquele buraquinho do ralo ali, aí ele fica enroscado, Vera, como se fosse isso? Não é nem a nível de pregas vocais, é de deglutição mesmo. Mas você citou aí a questão, por exemplo, que chega nas pregas vocais, é como se ele estivesse entrando ali. Isso, como se ele quer entrar ali no caminho do pulmão. Ah, entendi. Então vamos agora, Vera, falar um pouquinho em relação à questão de respiração. Para mim, né, muitas vezes foi algo normal, respiro, normal. Até o momento que você tem algum problema, você pensa assim, nossa gente, mas tô respirando de um jeito diferente. E eu acredito que muitos dos ouvintes também podem ter passado por isso em algum momento da vida. Quem tem filhos, tem criança em casa, nossa, mas tá respirando diferente, né? Conta um pouquinho pra gente dessa questão da respiração. Deveria ser algo normal, natural e não é? Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Então, assim, vamos falar da forma correta de se respirar, né? Tem uma forma correta, então. Isso, é pelo nariz. A via correta é o nariz, porque pelo nariz o nariz ele permite o aquecimento, tá? A umidificação e a melhor oxigenação e filtração desse ar. Então, se eu não respiro pelo nariz, isso vai ter uma alteração séria aí na minha saúde. Agora, até falando sobre essa questão, mas a gente consegue de alguma forma, Vera, perceber que a gente está respirando apenas pela boca? Como que a gente sabe isso? A gente consegue detectar? Então, quem tem desvio, o desvio de septo, né? As obstruções nasais. Tá? Então, assim, muita gente, eu tenho desvio de septo, então usa muito a boca. E quando você usa a boca, né? É porque essas funções nasais, elas estão comprometidas. Então, elas trazem aí muitas alterações, tá? De musculatura, de cavidades, de pólipos. Então, assim, elas trazem várias alterações que precisam ser tratadas. Até chega uma pergunta aqui da Jaqueline, ela diz o seguinte, minha filha tem 8 anos e tem rinite alérgica e eu percebo que ela respira muito pela boca, principalmente quando dorme. Devo me preocupar? Sim, deve se preocupar, tá? Procure um otorrino, um fonoaudiólogo, para ver o que é que está acontecendo com essa musculatura, tá? É só rinite alérgica? Se for, precisa ser tratada. Mas assim, o fonoaudiólogo, ele vai tratar junto com o otorrino, tá? Essas questões, e ele vai entrar com exercícios, com terapia fonoaudiológica para correção desses músculos. Então, e o paciente voltar a respirar pelo nariz. E a gente percebe mesmo, né? Algumas crianças às vezes fica mesmo com a boquinha até mais abertinha, né? A gente consegue detectar isso até no bebê. Ah, é? Sim. Então já é possível observar ali. Sim, e é um exame clínico que você já olha e já consegue fazer essa detecção? Assim, o otorrino é quem faz os exames, né? Então, assim, mas a gente consegue perceber. Então, numa avaliação de um bebê, por exemplo, a gente consegue perceber, né? Se ele tá, a mãe principalmente, né? Consegue perceber, olha, tá dormindo com a boca aberta, tá ficando muito tempo com a boca aberta. Então, assim, pode acontecer da respiração ser tão grave que a pessoa não consegue comer e respirar e deglutir ao mesmo tempo. Nossa. Sim. Olha só. Então, porque se a boca vai usar a boca para todas as funções, exatamente, né? Exatamente. Então você precisa respirar e a boca tá ali, e respira pela boca. Como é que eu vou comer? Com a boca fechada e respirando, né, isso, exatamente. Olha, tá vendo? Realmente a gente precisa olhar mais para o nosso corpo, dar mais atenção, né? Sim. Nesses aspectos, porque às vezes a gente vai no automático, minha gente, e nem sempre dá para ir no automático, né, Vera? Sim, não dá. E assim, quais são as alterações causadas por um paciente, uma pessoa que respira mal, que respira pela boca? Então, pode ter uma alteração de arcada dentária, tá? Então, uma alteração de posicionamento de língua,
A fala fica comprometida, porque ele também usa a boca para falar. Como é que ele vai falar e respirar ao mesmo tempo? Né? É um paciente que tem alteração de deglutição, ele tem uma dificuldade de aprendizado. Então, assim, várias alterações causam aí essa... É um paciente que vai ter bruxismo, apertamento dos dentes. Então, assim, todas essas questões envolvem a respiração. Então, assim, se você respira bem, você se livra desse monte de coisas aí. As rinites, as sinusites, as otites. Tem mais uma pergunta que chega pra gente aqui. A Aparecida, ela pergunta aqui: boa tarde, comigo aconteceu um refluxo e à noite eu acho que respiro pela boca. À noite sinto que minha boca seca muito. Ela coloca aqui o relato dela, diz que tem refluxo, né? E à noite ela tem a impressão que respira pela boca e também seca muito a boca. Isso pode ser sinal? Conta um pouquinho pra gente, Vera. Pode sim, pode ser um sinal de uma má respiração. Então, assim, eu sugiro que você procure um gastro para resolver essa questão do refluxo. O refluxo, então, ele tem um impacto muito grande, né? Em tudo isso que a gente está falando. Tem sim. E, inclusive, o paciente que tem muito refluxo, ele pode ter uma broncoaspiração também, tá? Porque o refluxo, ele vai subir, ele entra nas vias aéreas e muitas vezes o paciente faz microaspirações. Então, vai entrando ali aos pouquinhos no pulmão, entendeu? É muito sério. Então, assim, o refluxo precisa ser tratado, tá? Então, procurar um gastro para ver essa questão do refluxo, por que está acontecendo isso e tratar. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, pediu para não se identificar. Gostaria que a fono falasse um pouco sobre o uso de chupeta. Ela pode atrapalhar a criança futuramente em tudo isso que ela está falando? Sim, ela pode atrapalhar, tá? E bastante, porque a chupeta, né, ela tá ali na boca o tempo todo e a boca tá como? Aberta, né? Então, essa criança, ela tá chupando a chupeta ao mesmo tempo e ela também está respirando pela boca, fora as alterações, né? Posicionamento de língua, vai ficar uma língua posicionada no assoalho da boca, lá embaixo. Posição correta da língua é em cima, atrás dos dentes. Então, se essa língua não fica ali, ela fica uma língua flácida, vai interferir na deglutição, vai interferir na fala, tá? Na respiração. Então, assim, é importante. A chupeta, ela acalma a criança? Sim, ela acalma. Mas, assim, chega um momento que ela deve ser tirada. E aí tem umas questões emocionais, a criança não consegue ficar sem a chupeta. Então, assim, precisa verificar todas essas questões, tá? Muito bem. Vera, agora fala um pouquinho pra gente em relação à questão de zumbido, né? Até eu lendo um pouquinho aqui para fazer a pauta, eu vi um dado da OMS que foi divulgado em 2021 que revelou que esse problema do zumbido atinge 17% da população mundial. E muitas vezes a gente não dá conta, às vezes tem um zumbido ali, acha, nossa, acho que é coisa da minha cabeça, acho que eu tô escutando, ninguém tá escutando, só eu tô escutando, acho que é coisa da minha cabeça, acho que eu tô nervoso, tô com sono, enfim. Mas fala um pouquinho pra gente, 17% da população mundial lá em 2021, e realmente algo preocupante essa questão do zumbido? Sim, é uma questão bem preocupante e, assim, e realmente é uma coisa da nossa cabeça. Ah, é? Ai, meu Deus, então... Não, assim, o que eu quis dizer isso? Então, assim, o zumbido, ele é um incômodo, tá? Então, assim, a pessoa, ela escuta esse ruído sem ter um barulho por perto. Ah, entendi. Entendeu? Por isso que eu digo, era coisa da nossa cabeça. É da cabeça mesmo, então tá certo. Sim. Então, assim, ela não é uma doença, ela é um sintoma de algo que não vai bem. Opa, então é um sinal? É um sinal. Ai, meu Deus. E sinal do quê, por exemplo? Que pode ser o quê? É um sinal, por exemplo, de uma má respiração. Gente. Sim, é sinal, por exemplo, de um estresse, de uma ansiedade, de uma depressão. Então, assim, o estresse do dia a dia, o que acontece?
Eu recebo muito paciente que chega travado, toda a cintura escapular, toda a musculatura do ombro, do pescoço, né? Tudo travado. Então, assim, tudo endurecido. E assim como essa musculatura que está aqui, que a gente percebe, nós temos músculos ali na região do ouvido, da orelha média. Então, esses músculos, eles também ficam tensionados, eles também sofrem, né, com tudo isso. E aí, essa tensão muscular, ela pode gerar aí um zumbido. E até chegou uma pergunta, olha que interessante, do Celso, que diz que tem uns 2 meses que ele tem sentido dor para mastigar, ou mesmo às vezes está parado e está sentindo dor na arcada dentária. E ele pergunta o que pode ser. Pode ser isso também, essa tensão? Pode ser isso também, com certeza. Ele deve tensionar, ele deve fazer aí um apertamento, tá? E vai causando uma tensão na ATM, a musculatura aqui da face, né? Da maxila e da mandíbula. Olha só, tem mais uma participação. Boa tarde, Vanessa, abraços. É a Kátia Barreto aqui de São José dos Campos. A Kátia, nossa também colaboradora e voluntária na Casa de Missão. Vanessa, a fono é muito importante na nossa vida. No meu caso, meu filho Isaías, caçula, demorou para falar. Ele tinha quase 2 anos e não falava nada. Levei na fono e através dela descobri que ele tinha má formação no cérebro e hoje, graças a Deus, ele fala até muito, ela colocou aqui. Que bom. Como essa questão, né, realmente é importante, até da fala, né? Claro que a gente pontuou algumas coisas aqui, mas a fala, a voz, tudo isso a fono pode ajudar. E às vezes a gente acha assim, não, meu filho, acho que ele é tímido, ele é quietinho, e às vezes não é só isso, né, Vera? Não é só isso. Você vê, pode ter uma questão neurológica aí envolvida. E no caso, né, do Isaías aqui, má formação cerebral. Hoje, graças a Deus, porque a Kátia esteve atento, buscou ajuda, fez o tratamento, né? Os pais devem estar muito atentos a tudo isso. Com certeza, né? Não achar apenas ali, é como a questão de audição também, né? A gente não tá falando sobre isso, vamos falar numa outra oportunidade, mas a questão de audição. O filho às vezes não conversa, não fala, não é, Vera? Sim, as perdas auditivas, as doenças originadas do sistema auditivo. Pois é. Agora, Vera, conta uma coisa pra mim. Aqui no começo, quando eu te apresentei, eu falei que você é especializando em fotobiomodulação e novas tecnologias pela BioLaser Brasil. O que é isso? Fiquei curiosa. Fotobiomodulação. E aí, durante a entrevista, você comentou como isso pode ajudar, no caso, por exemplo, da disfagia, você citou, da respiração. E conta um pouquinho pra gente sobre isso. O que é esse tratamento? É um tratamento novo? Então, é muito novo. É uma técnica inovadora, né, na fonoaudiologia. Então, assim, ela utiliza a luz, né, de forma de estimulação cerebral de tecidos e de tecidos também. E como é que você trabalha isso dentro desses problemas que a gente citou, por exemplo? Isso, eu uso fotobiomodulação em todas as miterapias, tá? É uma luz, ela não é invasiva. Como que ela funciona? Então, assim, ela ativa as mitocôndrias celulares, estimulando todo o sistema metabólico e energético do paciente. Tá? Então, assim, ela promove a liberação de fatores neurotróficos. Né? O que são esses fatores neurotróficos? É uma família de biomoléculas, quase todos peptídeos ou de proteínas, que apoiam o crescimento, sobrevivência e diferenciação dos neurônios, tanto os neurônios mais jovens quanto os mais maduros, ou seja, tanto na pessoa mais jovem como na pessoa mais idosa. Então, no caso, a pessoa hoje, quando ela tem um diagnóstico, como a gente deu o exemplo da disfagia, né, dessa questão, após feito toda essa análise que você comentou, a pessoa pode começar a fazer o uso através aí de um tratamento com um especialista, no caso da fono, né, que pode ajudar, e aí vocês já veem resultados melhores ainda dentro disso. Isso, exatamente, né, porque isso tudo que eu falei, ele vai resultar no aumento da neuroplasticidade cerebral. O que é isso, Vera? A neuroplasticidade é quando você... Vou dar um exemplo aqui para todo mundo entender. Tá? Por exemplo, você tem nós aqui, né, no estúdio. Então, você tem a sua função de jornalista, a Maria Fernanda está ali.
né? Tem a função dela e eu aqui a minha. Por exemplo, nós trabalhamos na mesma área, tá? Você precisou sair, não vai trabalhar mais, vai ficar ali, né, um buraco. Uhum. Então, alguém daqui vai ter que aprender a sua função para executar o seu trabalho. Assim é a neuroplasticidade. A gente treina neurônios ao redor para fazer aquela função. Que interessante. É até muito porque interessante. Ao longo da nossa vida, a gente sabe que algumas coisas vão perdendo a função, né? Isso Isso. é real, a gente aprende isso lá na escola já, né? Exatamente, exatamente. E com isso vem a recuperação das funções comprometidas, tá? É um procedimento seguro, não invasivo. E como eu disse para você... Indolor também, porque o pessoal tem medo de dor, né? Indolor, tá? Não tenham medo. E assim, eu uso o método LBA, que é um método criado pela doutora Perla Pazos. Tá? Ela é estudiosa e pesquisadora aqui no Brasil da fotobiomodulação, tanto na transcraniana, na pontual e na sistêmica. Tá? E é uma metodologia de trabalho dentro da fotobiomodulação transcraniana. É um método seguro, eficaz, baseado nos estudos de Michael Hamblin, que é um pesquisador da Universidade de Harvard. Olha só que bacana. É Então, muito bacana. E é interessante isso, né? Realmente, então, a gente quando tiver aí alguma dúvida, tá acontecendo alguma coisa, buscar, relatar isso para o nosso médico, né? Seja ali um especialista para buscar esse encaminhamento, né? Porque hoje a gente aprendeu que a fono, minha gente, não é só pra gente não, viu? Vai achando, só a Vanessa que trabalha com a voz. Não, minha gente. Pelo contrário, é para todos nós. E talvez eu precise um dia, não pela voz, mas por outras questões também, né, Vera? Exatamente. E aí, assim, vai lá... eu vou primeiro no médico. Ok, o médico ele vai ver o que você tem, ele vai te encaminhar para a fono, caso seja necessário. A fono também. Chegou primeiro na fono, a fono vai avaliar tudo. Não, eu acho importante você passar lá no médico, pelo especialista, tá? Para a gente ver em conjunto o que é que está acontecendo. E como você disse lá no início, é um tratamento multidisciplinar, né? Em grande parte das vezes, né? Com certeza, multidisciplinar. Bacana. Vera, a gente está caminhando para o final do programa. Eu queria muito te agradecer pela presença, pela colaboração, por partilhar um pouquinho dos seus conhecimentos aí. Claro que tem muita coisa para a gente falar ainda, mas hoje a gente trouxe assuntos que muitas vezes ficam aí de lado, as pessoas não falam, né, sobre eles, mas que às vezes a gente desconhece que isso pode ser ajudado por uma fono. Obrigada, viu? Até a próxima. Por nada, imagina. Obrigada a vocês. Um abraço. Para quem quiser conhecer o trabalho, saber mais sobre isso, tirar outras dúvidas, pode interagir com você pela rede social, Vera? Pode sim. Qual que é o arroba? Fala pra gente. @fono.vera.ribeiro. @fono.vera.ribeiro. Tá lá, você conhece um pouquinho mais do trabalho. Obrigada e até a mesmo. próxima. Obrigada a você. Muito bem, 1h mais 26. Abre aspas. E antes de encerrar, a gente sempre traz uma reflexão do dia, e a reflexão de hoje diz o seguinte: vivendo com fé. A fé é o que mantém o ser humano firme mesmo nos momentos mais difíceis. É acreditar que melhores dias virão, mesmo quando a vida não apresenta motivos para sorrir. Ter fé é andar confiante mesmo na escuridão, é ser grato pelas coisas boas antes mesmo de recebê-las. Viver com fé pode ter um impacto especial na sua vida, sendo um abrigo forte nos piores dias de tribulação. 1h27, assim nós chegamos ao final do programa Abre Aspas, nessa sexta-feira, agradecendo a sua companhia, a sua participação, a sua interação. E na segunda-feira o programa Abre Aspas volta com mais um assunto importante para você. Um forte abraço, um excelente final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau! Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. Em julho.